Olá, amados, bem-vindos ao culto deste domingo. É bom nós de novo estarmos juntos para partilharmos a palavra do Senhor e podermos celebrar juntos a Ele. Quero agradecer aos amados irmãos uma vez mais pela vossa fidelidade, pelas vossas contribuições, porque nós temos as nossas despesas que os irmãos já conhecem e precisamos de lidar com elas cumprindo com tudo aquilo que nos diz respeito. Sei que não está a ser um tempo fácil para cada um de nós. Nós não somos pessoas de ficar fechadas em casa e este confinamento obrigatório que nos leva a ficar dias e dias e dias fechados dentro das nossas casas acaba por nos desgastar e de nos pôr, de certa forma, também um pouco apreensivos e até agitados também no meio de toda esta situação. Deus está presente, irmãos. Ouçam, Deus está ao vosso lado. Ele está aí mesmo pertinho de vocês. Eu diria mesmo, Deus não está perto, Ele está dentro de vocês. Então, irmãos, alegrem o vosso coração, animem-se, fortaleçam-se, consolem-se, cantem louvores ao Senhor, sejam como Paulo e Silas, não é? Que estavam na prisão e cantavam louvores a Deus. E nesta prisão, deixem-me pôr entre comas, que nos foi imposta por força desta maldita doença que é o Covid, irmãos, vamos cantar louvores a Deus e vamos experimentar a sua presença nas nossas vidas. Deus, Ele está presente. Quando tudo falha, Ele está presente. Ele cuida de nós. Amém? Vamos celebrar a Deus, irmãos. Vamos ter um tempo de louvor. Vamos adorá-lo. Vamos envolver-nos neste tempo também. E, irmãos, logo eu estarei trazendo a palavra do Senhor. E, irmãos, nos nossos lares onde estamos, vamos continuar a orar pelas nossas autoridades, irmãos, diariamente. Vamos orar pelo pessoal da área da saúde, por aqueles que têm que sair de casa por força das circunstâncias, para de alguma forma nós podermos manter a nossa vida ativa. Deus, vamos orar para que Deus estenda a sua boa mão e tenha misericórdia. E vamos orar para que todas as notícias que falam de tempos extremamente duros e difíceis que se aproximam, não sejam proféticas, que elas estejam erradas, porque Deus pode mudar todas as coisas. Vamos confiar em Deus, irmãos. Ânimo. Deus ricamente vos abençoe. Vamos adorá-lo. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. É um privilégio hoje estarmos aqui e vamos dar início ao nosso tempo de louvor. Hoje de uma forma diferente. É verdade que ao longo das últimas semanas tem sido sempre diferente, mas hoje ainda vai ser um bocadinho mais diferente e os irmãos já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Hoje os irmãos vão ter a oportunidade de ver muitas caras que nos são muito queridas, de algo que era para nós extremamente habitual, que era estarmos juntos ao domingo celebrando. Hoje vamos estar juntos, vamos estar a celebrar. Vão ver caras conhecidas, mas aquilo que eu queria desafiar nesta manhã cada um de vocês que está em casa a fazer era a louvar connosco. Não fiquem simplesmente a olhar, não fiquem simplesmente a observar como se isto fosse simplesmente uma emissão para assistirmos. Esta é uma emissão para nós louvarmos a Deus. Amém? Então eu desafiava a cada um dos irmãos a louvar connosco e espero que tenham um tempo abençoado, mas que também transformem isto num tempo abençoado. Portanto, tenham um tempo abençoado e façam deste tempo um tempo abençoado. Tudo para a glória de Deus, vamos adorar o Senhor. Com graça
dar. Oh Santo Espírito, teu reino quero ter. Oh Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha
Amém, amém. Deus é de facto um Deus de um amor tremendo. Amém. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe e não esqueçamos, Ele está sempre connosco. Olá, bom dia. Bem-vindos a todos aqueles que optaram por estar connosco nesta nossa comunicação e poder, juntamente connosco, refletir um pouco na Palavra de Deus. Para aqueles que são cristãos e membros da igreja que eu pastoreio, a paz do Senhor, é um prazer poder estar à comunicação convosco. Para aqueles que não sendo, mas que de alguma forma também gostam de estar connosco, bem-vindos e que Deus ricamente vos abençoe. Eu hoje gostava de partilhar, ser algumas considerações acerca de um tema que eu considero que é oportuno, é muito atual, que é a solidão. Mas antes de eu entrar propriamente na minha temática da solidão, deixem-me partilhar convosco o poema de um cântico que eu aprendi há mais de 40 anos e que diz assim: Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. A segunda estrofe diz: A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. E o coro diz: Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Este cântico foi inspirado na passagem que fala daqueles dois discípulos que saíam de Jerusalém e iam a caminho de Emaús. O Senhor Jesus tinha morrido. A expectativa deles tinha sido de alguma forma gorada, frustrada. Eles não sabiam ainda que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. E eles iam os dois conversando no caminho acerca de tudo aquilo que tinha acontecido quando o Senhor Jesus lhe desapareceu. Eles não o reconheceram, mas Jesus ficou ao lado deles e conversou com eles e perguntou-lhes acerca do que é que eles iam falando, acerca das preocupações, das ansiedades deles. E eles gostaram daquilo que ouviram, mas não reconheceram que era Jesus até ao momento em que ele partiu o pão e lhes deu numa ceia que eles fizeram juntos. Então, Jesus é aquele que, quando nós estamos na solidão do caminho, Ele está connosco. E uma das coisas mais tristes de nós lidarmos efetivamente é com a solidão. Tristes e difíceis de lidar. Deus criou-nos para a comunhão. Deus não nos criou para o isolamento, não nos criou para estarmos abandonados, separados. Deus criou-nos para a comunhão. Deus é um Deus de relacionamentos e Deus criou-nos para ter relacionamentos. A Bíblia, logo lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, quando Deus criou o homem, depois de Deus ter criado o homem, Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a solidão não é propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é comunhão, é socializarmos, é nós vivermos em relacionamentos uns com os outros. Então, quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, esta expressão é demonstrativa de que desde o início de tudo o propósito de Deus sempre foi a socialização. É verdade que nós, de vez em quando, de modo próprio, voluntário, nós fizemos de alguns tempos de
de solitude. Precisamos de nos retirar, de ter alguns minutos, algumas horas, em alguns casos, às vezes, alguns dias, para nós para refletirmos para o nosso interior, para nos reencontrarmos e para restaurarmos a nossa vida. Mas isso é apenas um ato voluntário e por um período curto de tempo. Porém, há alguns tipos diferentes de solidão que eu gostava ainda de falar, além deste tipo de solidão que nós nos impomos a nós próprios. Há a solidão, penso que esta talvez a mais dramática de todas, a solidão que alguém sente dentro de si na busca de algo que o preencha e que ele não encontra. Há pessoas que sentem um vazio dentro de si. Elas procuram respostas, procuram soluções, é por isso que elas se tornam religiosas, é por isso que elas se tornam adeptas disto ou daquilo, ou seguem qualquer outro tipo de filosofia, mas elas continuam com esse vazio dentro delas. E esse é um tipo de solidão para o qual a pessoa procura e não encontra uma resposta. Para mim, o tipo de solidão mais dramático. Depois, há a solidão que nos é imposta por força de alguma situação adversa, como esta que nós estamos a viver, do Covid, que nos obriga a estar em retiro, aqueles que toda a gente deve estar, com exceção daqueles que, como é o meu caso, preciso de vir à igreja para gravar as minhas comunicações e porque posso fazê-lo também, porque tenho documentação que prova que posso fazê-lo, como pastor de igreja e como presidente da associação, que tenho que estar no terreno tratando de algumas coisas. Então, hoje estou aqui sozinho, absolutamente sozinho, não tenho aqui ninguém. Pode parecer que estou acompanhado, mas estou sozinho. Ou, porém, estou eu, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, numa perfeita relação. Mas passando à frente, então, existe esta solidão que nos é imposta e existe aquela solidão também que as pessoas sentem porque, de alguma forma, elas se sentem abandonadas. Isso acontece muito, particularmente, com os idosos. Os idosos, as pessoas mais velhas, quando falamos com elas, muitas vezes a sensação que temos é que elas sentem que foram marginalizadas, foram postas à parte. Mas isto é apenas humano, porque da parte de Deus, e isto é uma das constatações que faço ao visitar os idosos da igreja, é que eles sentem que Deus está com eles. Uma das coisas que eles me dizem permanentemente é: pastor, já terei o meu tempo de oração, já estive a ler a palavra do Senhor, e o Senhor é tão bom, e o Senhor já falou comigo, e isto demonstra que Deus está presente. Deus cuida, Deus assiste a todos os que são seus, não é? É interessante, eu gostava de considerar com os irmãos numa passagem do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele está em Roma, ele está preso, ele sabe que a qualquer momento a sua morte pode chegar. Ele foi condenado pelo Império Romano por causa da sua fé, por causa de ser um cristão, de ser um pregador do Evangelho, e por causa da sua fé, ele foi condenado à morte. E Paulo, que tinha muitos discípulos, muita gente que ombreou com ele, Paulo escreve estas palavras na carta a Timóteo, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele escreve ao seu discípulo as palavras que eu passo a ler. Diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Palavras dolorosas, palavras que revelam tristeza e solidão. Ele diz: todos me desampararam. Agora, amados, a solidão é algo profundamente difícil de lidar. Paulo queixa-se de ter sido abandonado por todos. É verdade que uns o abandonaram, é verdade que outros não estavam presentes, não podiam estar, estavam muitos quilómetros de distância, e a única pessoa que visitava Paulo com regularidade era Lucas. E Paulo diz: todos me abandonaram. E esta expressão, todos me abandonaram, revela esta solidão, revela esta tristeza que pesa no coração de Paulo. Mas Paulo não termina aí. Paulo tinha tido um encontro com Deus muitos anos antes. Paulo tinha dado a sua vida a Jesus. Paulo tinha colocado a sua confiança nele. E ele estava na prisão.
por causa do seu amor a Jesus e da sua fé em Jesus. E Paulo diz alguma coisa que eu acho que é profundamente interessante para nós. Ele diz: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Aleluia! Isto é o que acontece com aqueles que têm Jesus na sua vida. Quando parece que estamos sozinhos, Ele é aquele que nos assiste e que nos fortalece. Amém! E nós sabemos isto não apenas porque Paulo diz, sabemos isto não apenas porque a Bíblia diz, sabemos isto por experiência própria. Porque nós temos experimentado. E quando nós falamos em lugares como este, nós não estamos a falar de teoria, estamos a falar de experiência. O Senhor me assistiu. Nos muitos contactos que faço por aí, como eu já disse, eu percebo, particularmente nos mais velhos, nos anciãos, a presença de Deus na vida deles. Deus cuidando da vida deles. Deus renovando o ânimo deles. Deus renovando a esperança deles de que brevemente eles irão para a casa do Pai. Podemos dizer que o Senhor está presente e que Ele consola os nossos corações por experiência própria, por revelação da Palavra de Deus e porque somos empáticos com Paulo na situação dele. Paulo disse: o Senhor me fortaleceu e o Senhor nos fortalece a nós. Deixem-me tecer 3 considerações na minha partilha deste dia. Primeira, Jesus é o companheiro que jamais nos abandona. Amado, aí em casa, diga comigo: Jesus é o companheiro que jamais me abandona. Nunca, jamais nos abandona. Na hora difícil que Paulo enfrentava, Paulo disse: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. E esta é a experiência que nós temos. Sabemos que quando entregamos a nossa vida a Jesus, como Senhor e Salvador, quando rendemos a Ele a nossa vida, podemos ficar certos de que Ele jamais nos deixa sozinhos. Pois ao aceitá-lo, tanto Ele como o Pai vêm fazer morada em nós. Ouça as palavras de Jesus. Jesus está a falar para os seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, Ele está a falar para os discípulos e Ele está a prepará-los para o tempo da sua partida, para aquilo que iria acontecer nos tempos mais próximos. E Ele diz assim: se alguém me ama, nós amamos a Jesus. Prezado ouvinte, você ama a Jesus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então esta é a palavra que Jesus diz, que quando nós damos a nossa vida a Jesus, Ele e o Pai fazem morada em nós. Alguns momentos antes, no mesmo capítulo, alguns momentos antes, Jesus está a partilhar com os discípulos e Ele diz o seguinte: eu rogarei ao Pai. Ele está a falar que Ele irá partir. E Ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Senhor Jesus está a dizer: depois de eu partir, depois de eu morrer, eu hei de ressuscitar, hei de voltar, hei de estar convosco, hei de comunicar-vos as últimas instruções e depois eu vou subir para o céu. Eu vou ficar sentado à direita do Pai, onde ficarei intercedendo por vós. Mas quando eu for, o Pai vai enviar outro, como eu, da mesma natureza que eu, o Espírito Santo, o Paracletos, que estará convosco em todo o tempo. E Ele vos dirigirá em todas as coisas. E Ele vos dirigirá e consolará e estará presente em todas e quaisquer circunstâncias. Então, amados, a verdade é que no meio da solidão que alguns possam estar a sentir nesta hora, aqueles que um dia convidaram Jesus a vir morar no seu coração, Ele jamais os desamparará. Ouça as palavras de Davi. Davi, que mais tarde se veio a tornar rei de Israel, durante os muitos momentos que ele passava em solidão nos campos, cuidando das ovelhas de Jetro, seu pai, ele escreveu muitos salmos, e num dos salmos que ele escreveu, talvez o salmo mais conhecido de todos, o Salmo 23, ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Usando as palavras de Paulo, tu nunca me abandonas. Amém? O teu bordão e o teu cajado me consolam. Noutra ocasião, o salmista disse: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27:10. Se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. É por isso que Ele é o companheiro presente, permanente, sempre, em todo o tempo. Este é de facto um período em que parece que estamos caminhando no vale da sombra da morte. Este Covid, este confinamento forçado, este isolamento, este medo que paira no ar, o medo que nos afronta de que de um momento para o outro todos podem estar contaminados. Isto é o vale da sombra da morte. Mas aqueles que, como Davi, conhecem ao seu Deus, certamente podem também dizer: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia! Ele está comigo, Ele está consigo, prezado irmão, prezada irmã. E prezado ouvinte, se você ainda não deu a sua vida a Jesus, esta é a altura de você o fazer, para que Ele esteja consigo também neste vale de sombra da morte que nos rodeia. Deus fez uma declaração maravilhosa de cuidado por nós pela boca do profeta Isaías, dizendo: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Infelizmente, nós sabemos que é possível. Deus está a levantar uma questão que é: pode uma mulher? É difícil. Uma mulher, uma mãe abandonar o filho? É difícil. Deus está a dizer isso. Uma mãe, dificilmente poderá esquecer-se do filho que gerou no seu ventre. Mas é possível. E, infelizmente, nós sabemos de casos desses. De mães que abandonaram os filhos. Mas ouça o que Deus diz. Mas ainda que esta se esquecesse dele, esta, a mãe, se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de ti. Deus não se esquece de mim. Deus não se esquece de nós. Amigo, você que ainda não deu a sua vida a Jesus, você precisa deste Jesus na sua vida. Você precisa deste Deus na sua vida para ter a mesma paz, a mesma confiança e saber que Deus, Ele está consigo. Deixem-me dizer, Deus por vezes permite momentos de solidão para que a nossa comunhão com Ele seja aprofundada. Quando nos afastamos da vida agitada, voluntária ou forçadamente, como é o tempo que estamos a viver, somos impelidos para Ele. A buscá-lo, a orar, a ler e a meditar na Sua palavra, a ficarmos no silêncio, permitindo que a voz do Espírito Santo se faça ouvir dentro de nós. Estes tempos de solidão fazem-nos, de certa forma, companheiros de Moisés, companheiros de João Batista e companheiros de Jesus. Ambos passaram um período no deserto, um deserto físico, real. Nós estamos a passar um outro tipo de deserto. Mas neste tipo de deserto que nós estamos a passar, nós podemos ombrear com eles e buscar a presença de Deus e permitir que Deus fale à nossa vida e ministre ao nosso coração. Amados, ouçam, a solidão sem Deus pode ser, e certamente é, uma tragédia. Ela pode ser geradora de medos, angústias e depressões e outras coisas. Mas quando temos Jesus na nossa vida, os momentos de solidão, de facto, são passados com Ele, o que os torna profundamente enriquecedores. Amados, primeiro ponto, Jesus é o companheiro que nunca, jamais nos abandona. Diga lá comigo. Jesus é o companheiro que nunca, jamais nos abandona. Segundo ponto que eu quero trazer aos irmãos e aos prezados amigos é que Jesus, Ele é o companheiro de todas as horas. Todas as horas. Ele disse, disse Paulo, ninguém me assistiu. Do ponto de vista humano, é claro que precisamos da presença física, da troca de olhares, dos afetos, do toque das mãos humanas. Mas a realidade é que muitas vezes esses afetos e esse toque, essa presença falha. Falhou com Paulo. Está a falhar com muitos nesta altura. Falha por razões diversas, que não cabe aqui abordá-las. Mas falha também por circunstâncias forçadas, como as que estamos a viver.
isolamento obrigatório por questões sanitárias. Ouça. Paulo experimentou essa solidão na hora difícil, como eu já li lá em 2 Timóteo. Ele foi abandonado por Demas. Ele diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Ele foi prejudicado por Alexandre e outros. Mas ele sabia que, ainda assim, havia companheiros em quem ele podia confiar e esperar o seu conforto. E que certamente estavam a orar por ele. Timóteo, Lucas, João Marcos e certamente mais uns tantos outros. Todos estes companheiros de Paulo, de tantas caminhadas, de tantas lutas e vitórias em que ele podia confiar, na realidade, nesta hora, particularmente difícil, não estavam presentes. Não porque não quisessem, mas por impossibilidades diversas. O que gera esta solidão em Paulo, a dor da solidão em momentos difíceis. Pode ser que o amado esteja a passar também por um tempo destes. Pode ser que o prezado ouvinte esteja a passar por um tempo destes. E eu vou repetir isto ao longo da minha partilha. Tenho vindo a repetir e vou repetir, porque eu quero falar para si, prezado amigo. Eu quero falar para si. Olha, eu dei a minha vida a Jesus há 50 anos atrás. E até hoje ainda não me arrependi. Porque Ele tem sido sempre fiel na sua relação comigo. Tudo o que Ele tem prometido para mim, Ele tem cumprido na minha vida. E o meu desejo é que o prezado amigo também o conheça como Senhor e Salvador e possa experimentar a sua graça na sua vida. Ouça, a dor da solidão em momentos difíceis torna-se pesada, dolorosa, mas ela não pode levar-nos a esquecer que Jesus não nos abandona. Ele é o companheiro de todos os momentos e de todas as horas. Como Paulo, precisamos de declarar: mas o Senhor me assistiu. Vou falar para si diretamente, querido ouvinte. Se você ainda não tem esta confiança, experimente. Convide Jesus a perdoar os seus pecados. E convide-o a entrar na sua vida. Eu vou orar por si. Eu vou orar por si dentro de alguns momentos. Convide-o a ser seu companheiro de jornada nesta caminhada solitária que está fazendo. Ele quer ser seu companheiro. Ele só está à espera do seu convite para entrar na sua vida. Jesus é o companheiro que nunca, jamais nos abandona. Eu vou orar por si, prezado ouvinte. Senhor, nesta hora, eu oro para que tu possas ministrar ao coração daqueles que me estão a seguir, particularmente daqueles que não te conhecem como Senhor e Salvador. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa ministrar nos seus corações e possas revelar a eles que tu és a resposta para as suas vidas. Eu oro para que eles se arrependam dos seus pecados e te confessem, te convidem a entrar na sua vida e te confessem como Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Faça isto, prezado ouvinte. Então, recapitulando, Jesus é o companheiro que nunca jamais nos abandona. Jesus é o companheiro de todas as horas. E, por fim, Jesus é o companheiro que nos leva à vitória. Aleluia! Ele é o companheiro que nos leva à vitória. Ele reveste-nos de forças para cumprirmos a nossa missão. Ouça o que Paulo diz. Lá no texto que nós lemos, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 16 a 18, ele diz: mas o Senhor me assistiu e fortaleceu. E ele diz porquê? Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia! Fiquei livre da boca do leão. Eu fui vitorioso. Eu venci em nome de Jesus. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ouça bem. Ele faz-nos vitoriosos sobre os inimigos. Ele diz: fiquei livre da boca do leão. E nós vamos ser vitoriosos sobre este Covid e sobre tantas outras coisas. Ele vai livrar-nos. Ele vai assistir-nos e vai dar-nos a vitória sobre todas estas coisas. O leão hoje pode ser muita coisa, como eu já citei. Antes de concluir, deixem-me lembrar a parábola do filho pródigo, que entre muitos ensinamentos que ultimamente tenho trazido, traz mais uma lição que cabe aqui hoje.
Então, aquele jovem, aquele homem, ele foi-se embora. Ele pediu ao pai a fazenda, foi-se embora. Vocês conhecem a história. Quando foi, enquanto teve dinheiro, ele teve amigos, teve companheiros, teve gente que andou com ele, e enquanto o dinheiro durou, os amigos não faltaram. Só que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram também. Agora, diz que este homem passou fome, sentiu dificuldades, sentiu o peso da solidão, abandonado por todos, e deu por si numa pocilga cuidando de porcos. E quando estava na pocilga cuidando dos porcos, refletindo na vida dele, refletindo desde o momento em que ele pediu ao pai a sua herança e se foi embora e cometeu as loucuras todas que cometeu, este jovem usa uma expressão muito interessante. Ao refletir, ele diz isto: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas capítulo 15, versículo 18. Ele pensou e ele foi pelo caminho carregando a sua solidão. Eu posso imaginar a caminhada dolorosa do regresso deste jovem, vindo no caminho. Como é que o meu pai me vai receber? Como é que o meu pai vai reagir? Afinal, eu fui um mau filho. Afinal, eu tratei mal o meu pai. Quando eu lhe pedi para me dar herança, com ele em vida ainda, e me vi embora, eu desprezei o seu amor, desprezei o seu cuidado, desprezei tudo aquilo que ele fez na minha vida. Como é que o meu pai me vai receber? Como é que ele vai lidar comigo? E diz que quando ele vinha no caminho, cogitando com estes pensamentos negativos, carregando o peso da sua solidão, diz que o pai o viu no caminho. E quando o pai o viu no caminho, o pai não ficou a pensar naquele filho que tinha feito coisas que lhe tinham magoado o coração e a alma. Não, diz que o pai correu ao encontro dele. E quando correu ao encontro dele, diz que o pai o abraçou. Que o pai chamou os criados e disse: deem-lhe um bom banho, vistam-lhe a melhor roupa, ponham-lhe o melhor anel, escolham o bezerro, o melhor bezerro, o bezerro cevado, e vamos fazer um churrasco para nos alegrarmos, porque este meu filho perdeu-se, ele estava perdido. Mas ele voltou. Ele voltou à vida, ele veio para ser completamente restaurado. E é isto que Deus faz connosco. E é isto que Deus faz consigo, prezado amigo. Quando você volta, Deus o Pai, Ele está pronto, de braços abertos, a recebê-lo. Ouçam, pense na cruz. A cruz tem dois braços, que de alguma forma simbolizam os braços do Pai. Na cruz, o Senhor Jesus morreu de braços abertos para me receber a mim e para o receber a si. E para receber a cada um de nós, meus amados irmãos. Nós sabemos, porque nós já experimentámos isso. Meu amigo, experimente isso neste dia de hoje. Termino com as seguintes palavras. A solidão pode ser resultado de diversas coisas. Pode ser provocada pelo afastamento de Deus. Dostoiévski disse que o homem tem dentro de si um vazio em forma de Deus e que só Deus preenche. Neste caso, quando o vazio dentro de nós é em forma de Deus, é porque nós ainda não o encontramos. Porque quando nós o encontramos, ele é aquela peça do puzzle que completa o puzzle. E nós precisamos de o convidar a preencher essa peça. Ouça. Estou a falar para si, prezado ouvinte, novamente. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus quem convida. Eu sou apenas o porta-voz daquilo que Ele quis comunicar para consigo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O filho pródigo, ele decidiu vir. Eu, há 50 anos, decidi vir. Ao longo da minha vida, tenho visto milhares de pessoas que decidiram vir
e que preencheram o vazio que havia dentro delas. Amigo, será para mim um prazer poder cumprimentá-lo um dia destes, quando você vier ter comigo e disser: pastor, eu ouvi a palavra de Deus e eu decidi dar a minha vida a Jesus. E quando eu o fiz, Ele também preencheu o vazio que havia dentro de mim. Termino. A solidão pode ser um período de deserto, de provação, como aconteceu com Moisés, com João Batista, com Jesus, e pode estar a acontecer com alguns de nós. A solidão pode ser uma realidade ou mesmo uma necessidade, como aquela que estamos a viver por causa deste coronavírus. Mas seja ela de que natureza for, para aqueles que um dia deram a sua vida a Jesus, podem ficar certos de que o Senhor vos assiste, como assistiu o apóstolo Paulo. Mas o Senhor me assistiu e o Senhor o assiste a si também. Termino mesmo, prezado ouvinte. Este é um convite que já lhe fiz. Dê uma oportunidade a si próprio. Talvez você é alguém que está desiludido com a religião, que se desiludiu em algum momento da vida com algum pastor, com algum sacerdote. Talvez aconteceu alguma coisa que o magoou e que o levou a afastar-se desta busca de Deus. Esqueça isso, porque essa atitude só o prejudica a si próprio. Deus não tem a ver com os homens. Deus é Pai e é o Pai amoroso. Ele ama-o. Ele ama-me e Ele ama-o a si. Entregue a sua vida a Jesus e seja feliz com Ele. Curvemos as cabeças e vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer-te por este tempo de partilha, este tempo em que temos estado na Tua presença, refletindo na Tua palavra, procurando trazer encorajamento e ânimo e também te procurando, Senhor, levar aqueles que de alguma forma não te conhecem ao Teu conhecimento, Senhor. E eu oro para que seja o Teu Espírito Santo a ministrar nos corações e nas vidas aquilo que só Tu podes fazer, Senhor. Nós testemunhamos, mas é o Teu Espírito quem convence da justiça, do juízo e do pecado. E eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito, ministrando aos corações, muitas pessoas se possam libertar das mágoas, das feridas, do peso da solidão, permitindo que Tu sejas aquele que preenche o seu vazio. Deus faz isto para a bênção de cada um de nós e para a glória do Teu nome. E eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus ricamente vos abençoe e até breve.